Olá de novo. Bom, obrigado, Paulo e Isis, pela oportunidade da gente conversar. Eu vou começar com o Paulo, já assim, de bate-pronto, né? Eu sinto que mudou muito a questão de busca por talentos, que antes a gente falava de um currículo frio, né, de certificados, formações e tal, e a gente tem falado cada vez mais de realizações, né? Pô, você tem um projeto pessoal, você participa de alguma coisa. Como é que essa mudança impacta no dia a dia do recrutamento e seleção das empresas, principalmente para as vagas de entrada? Sim. Bom, primeiramente, obrigado por estar aqui. Gratidão contribuir aqui com o Esper, por estar dividindo o palco também com pessoas que são referências aqui no nosso mercado. E eu falo que é sempre um grande desafio para grandes corporações, porque a gente ainda está engessado em processos que são do passado, né? E gestores e líderes das organizações que também têm os seus vieses, né? E levam esses vieses para dentro dos processos de recrutamento. Então, eu sou muito partidário da filosofia de que o recrutamento precisa mudar. A gente precisa ter um olhar mais clínico para repertório do que para certificado, do que para chancela. E isso é o que tem determinado organizações serem mais inovadoras, empresas serem mais competitivas diante do cenário do que a gente está vivenciando hoje, que a gente até assistiu na palestra do nosso colega aqui. Obrigado. Bom, eu vou passar um pouquinho para eles aqui, isso que a gente se conheceu lá no CONAR, né? Lá no estúdio do Esper para você RH. Eu queria falar um pouquinho sobre liderança, né? Sobre essa questão de que a liderança vem só com tempo, com formação, com experiência. E a gente vê um monte de jovens que têm trazido outras formas de liderança, ou têm impactado isso. E aí tem esse dilema, tipo, como é que é a visão de um conselho diretor, do conselho executivo, como é que é a liderança da empresa e como é que são os próximos líderes. Eu queria que você trouxesse um pouquinho a reflexão sobre isso, por favor. Eu acho que pessoas como a Alice, por exemplo, têm uma liderança nata nela, é visível. Inclusive, se você não estiver empregada, você me avisa, tá? Mas eu acredito muito que as pessoas, muitas vezes, agem como líderes sem necessariamente precisar ter o cargo empossando elas. E, posteriormente, as empresas apostam e dão, de fato, a possibilidade do cargo. É claro que, quando a gente pensa num conselho, num chair, um chefe de conselho, a visão de mercado, a maturidade que essas pessoas precisam ter é vasta para conseguir aconselhar os acionistas e os executivos que estão ali nos cargos de gestão da empresa de qual que é o melhor caminho para aquela organização, e faz diferença essa maturidade. Agora, em cargos de entrada e ao longo da jornada executiva, eu acredito muito mais nessa questão comportamental, de o quanto a pessoa consegue engajar as pessoas que estão ao redor, inclusive pares, pessoas de outras áreas, e não necessariamente só porque alguém tem o cargo de líder que ele é visto como líder. Eu acho que as pessoas sentam na cadeira antes de necessariamente terem o cargo. E aí a gestão enxerga potencial e aposta. Então, eu acredito que todo mundo, em todos os níveis, consegue influenciar. Quando a gente está numa escola, numa faculdade, participando ali de uma empresa júnior ou de alguma iniciativa no dia a dia, que você movimenta uma série de pessoas da atlética, comissão de formatura, tudo isso são papéis muito nítidos de liderança, e é uma liderança muito mais difícil, porque você não tem a hierarquia sobre aquelas pessoas de definir bonificação, remuneração, se você mantém ou demite a pessoa. Então, a liderança por influência é muito mais difícil do que uma liderança na qual você foi empossado. E essa questão de depois conquistar e alçar degraus mais altos é natural, vem com o tempo. Você está falando de comissão de formatura, eu estava lembrando da minha comissão de formatura, e que o ano que eu me formei foi o ano que o Collor confiscou o dinheiro de todo mundo, inclusive a poupança da minha comissão de formatura. E a gente conseguiu, em 8 meses, refazer o dinheiro com muito suor e tal, e a gente conseguiu fazer a festa. Mas você estava falando, estava lembrando assim que quantos jovens ali que estavam juntos e tiveram iniciativa, liderança e tal, para passar por um revés desse que não é pequeno, né?
Bom, levando para o Paulo, eu queria falar um pouquinho do perfil desse jovem ao entrar na empresa. Né? Essa geração ela tem uma relação diferente com o trabalho, com qualidade de vida, né? E tem o estereótipo, né? Não, eu só vou trabalhar se eu puder ir de patinete, se eu puder levar meu cachorro. Não é? Tirando o estereótipo, né? Então, tem uma questão aqui que ele não vai vir com uma cultura esperada pela empresa, ou ele não vai ter essa relação com o trabalho que a empresa tem. Qual é o desafio na hora de fazer o recrutamento desse jovem, entender de fato que ele é capaz de contribuir, o quanto a empresa tem que respeitar essa característica dele, de querer separar muito claramente a questão da vida pessoal, da saúde mental, tal, não sei o quê, e o quanto é o jovem que não está engajado, que não vai produzir. Como é que funciona isso? E ainda colocando uma pitada nisso, é como você adiciona diversidade nisso tudo, né? Mas eu vejo, acho que 2 cenários aqui, Saad. Tem um cenário de que as empresas ainda estão amarradas a processos seletivos que traziam uma realidade diferente de mundo, né? Então, como que você navega dentro de uma expectativa de jovens que estão muito mais conectados com propósitos, como a própria Alice trouxe aqui, né? O quanto que a inquietude ela é importante para mover o mundo, praticamente, né? E como que você mensura num processo seletivo que muitas vezes está nas mãos de pessoas que não estão preparadas? Então, eu acho que tem uma questão de letramento corporativo, né, de como fazer isso de uma maneira um pouco mais assertiva e de como mensurar que pessoas como a Alice, né, tenham... como que a gente identifica esse potencial, né? E isso não é uma ferramenta de IA, muitas vezes, que vai identificar, né, que é um grande dilema que a gente tem enfrentado no recrutamento hoje, que é praticamente unanimidade dos candidatos reclamarem que as plataformas já têm eliminado currículos, né, quando aplicados. Então, quando a gente fala no cenário do jovem, né, e eu sempre gosto de fazer essa correlação de que o jovem significa a competitividade futura de um país, né? Então, assim, como que a gente trabalha isso? Então, eu não vejo por outros caminhos, senão revisita, letramento, educa a liderança para que a ponta esteja, vamos dizer assim, com um olhar atento para essa inclusão. E adiciono também a questão do olhar para a comunidade, né? Então, do recrutamento por comunidade. Esse é um dos pilares, inclusive, da empresa a qual eu fundei, que, quando você identifica a necessidade das comunidades, o recrutamento ele se torna mais fácil. E é um caminho mais curto. Momento merchan. Conta mais sobre como funciona a sua... Bom, a Ruby, eu falo que ela saiu de um propósito também de vida, acho que muito de inquietude de como que consultorias de recrutamento, de executive search, fazem recrutamento como se fazia há 20, 25 anos atrás. Então, a gente nasceu com um pilar muito de um olhar de propósito, né? A nossa especialidade é recrutamento para a tecnologia, né? Então, a gente pega a fatia de especialistas até executivos, e com um olhar por comunidade e também trazendo tecnologia, né? Então, hoje a gente tem uma plataforma de dados que entrega não só a shortlist, né, que eu acho que é o papel do headhunter em identificar talentos, mas a gente também entrega para os nossos clientes uma visão da fotografia real de mercado, e não só dos aspectos de topo de funil de recrutamento, como a gente sempre trabalhou desde o início. A gente olha aspectos de diversidade, a gente olha aspectos de como o modelo de trabalho tem impactado na atração de profissionais, que é a velha tônica. Nossa, quero trabalhar remoto, né? Quero trabalhar, né, da onde eu quiser. Então, tudo isso, acho que foram reflexões que fizeram surgir a Ruby, né? Então, hoje a gente apoia empresas, grandes empresas, na busca por talentos para a área de tecnologia. Estava te ouvindo falar assim, eu estava lembrando de um projeto que a gente tem com a Leroy Merlin, que eu sou apaixonado pelo ESP, vocês já perceberam, né? Então, eu gosto muito do que eu faço. Faria sem receber, mas eu gosto de ganhar. Tenho conta para pagar, 2 filhos, tal. Bom, mas assim, a gente se aproximou da Leroy por uma demanda que eles tinham de ter mais engajamento do colaborador, né? Só que esse colaborador começa com aprendiz. Então, a gente desenhou junto com eles um projeto onde a gente faz a procura do jovem no entorno da loja. E aí eles selecionam 30 desses jovens para passar por um programa
que vai trabalhar soft skills, vai trabalhar autoestima, vai fazer um letramento rápido no pacote Office, tal. Soft skills, hard skills, blá, e um pedaço disso aqui é da cultura da própria Leroy. Então, eles vão na loja, no chão da loja, como é que repõe uma gôndola, como é que atende, tal, não sei o quê. E os jovens que mais se destacam são contratados como aprendizes ou mesmo como funcionários. Enquanto a gente está fazendo isso, a gente capacita os pais desses jovens em pequenos reparos domésticos. Trocar um interruptor, instalar uma torneira e tal, e a loja recomenda os familiares como instaladores, como prestadores de serviço. Então, a gente aquece a economia local, engaja a marca com a comunidade, e o jovem que não é contratado, ele sai melhor preparado para o mercado. Não, todo mundo ganha. Não tem ninguém que perde aqui, né? E ao olhar isso, eu percebo assim, o quanto empresas parceiras do Espro têm essa preocupação, né, de falar assim, como é que a gente pode fazer a diferença aqui? Do ponto de vista de investimento, é um pouco maior e tal, mas assim, o resultado é absurdamente impactante em tudo, né? O custo-benefício é 1000 vezes maior. Então, olhando isso, faz uma diferença quando você começa a conversar lá na ponta como fazer recrutamento, né? Aí, trazendo para eles a questão do recrutamento, eles assim, muitas vezes a gente tem a questão do candidato ficar pelo caminho por causa do fit cultural, né? Não, ele não está tão ligado à nossa cultura, veja bem, e tal. Às vezes pode ser uma forma até de você proteger a empresa, por outra pode ser uma forma de você perder grandes talentos ou pessoas que ajudariam até a melhorar a cultura da própria empresa, né? Eu queria deixar essa provocação para você refletir com a gente. Sim, esse é um ponto crucial, assim, de encontrar alguém que vai se sentir bem dentro daquele ambiente e que tem valores alinhados aos da empresa. Tem uma série de formas da gente fazer essa checagem. Então, por exemplo, em níveis de processos mais seniores, tem assessments que fazem esse fit cultural, como, por exemplo, o Hogan, ele traz o que... Tem um inventário lá, que é o MVP, que fala o que move essa pessoa a sair de casa. E aí você tem uma empresa, por exemplo, com alto valor de segurança, se der 0, se der uma nota muito baixa em segurança, existe um risco de colocar um executivo ali que não tenha a mesma mentalidade que aquela empresa. Ou, por exemplo, se é uma empresa extremamente competitiva e você tem um perfil extremamente gregário e conservador e com alguns outros aspectos, também, talvez, essa pessoa, com o tempo, acabe não se sentindo bem naquele ambiente. Então, é importante para os dois lados. É importante para a pessoa ela está num ambiente onde ela pode ser ela mesma, e a forma como ela vai ser gerida e a forma como os pares se comportam não agride os valores dessa pessoa, senão ela acaba ficando doente naquele ambiente. E existe o lado também da empresa de ter alguma tranquilidade que o comportamento esperado daquela pessoa vai ser condizente com o que o restante da organização faz. Por outro lado, se não for um valor muito forte, como esse exemplo, por exemplo, a empresa valoriza absurdamente segurança, é o primeiro valor, e a pessoa é extremamente voltada a risco e não tem esse mindset, essa mentalidade, se for uma coisa mais leve, eu vejo com bons olhos essa questão da diversidade de ideias, da forma de se comportar. Então, existe essa análise de entender qual que é o impacto, né? Em quais aspectos a gente pode abrir mão ou não de uma determinada forma de atuação. E é claro que as pessoas se adaptam. Então, não é que uma pessoa que adora um ambiente mais tranquilo, no qual existe cooperação, não se daria bem numa empresa extremamente competitiva, onde a meta de um departamento é contrária à outra. Se eu bater a minha meta, você não bate, e eu ganho bônus duplo. Ou, se você bater, eu não vou bater. Então, tem empresas que agem dessa forma e funcionam, chegam nos seus resultados. É uma forma que aquela empresa acredita. Não é exatamente o que eu mais acredito que funcione, mas existe. E aí, essa pessoa que gosta de um ambiente mais harmonioso, que tem esse olhar das pessoas se ajudarem, vai ter um incômodo, mas ela se adapta? Se adapta. Agora, ela vai dar o melhor de si? Ela vai ser uma profissional extremamente alto desempenho? Talvez não. Então, esses são os olhares que a gente precisa ter.
dessas escolhas, né? Se a gente aposta ou não aposta, o quanto agrega ou não. Mas é importante olhar para isso. Você sabe, a gente está bem no meio de uma jornada de transformação cultural dentro do ESPRO, né? A gente saiu da pandemia mudando um monte de coisa. E eu brinco que o nosso desafio é transformar o ESPRO de uma cultura de estatal para uma cultura de startup. É distante assim que a gente está andando, né? E eu acho que a gente já passou do meio do caminho, com certeza. E um ponto aqui é fazer com que as pessoas percebam que, se a gente não fizer isso, a gente está comprometendo a perpetuação da instituição, né? O ESPRO é um negócio é um bicho muito estranho, porque a gente tem alto engajamento. Todo mundo que trabalha no ESPRO é apaixonado pela causa, né? Não necessariamente gosta da sua liderança, acho que aquilo que, né? Então, assim, a nossa pesquisa de clima é um barato, assim, engajamento é... E aí, eu lembro que, na pandemia, a gente foi eleito lugares incríveis para se trabalhar, tudo lá em cima. Então, a gente voltou e a gente trouxe um pedaço presencial, um pedaço híbrido e um pedaço remoto. Pesquisa de clima foi lá no chão. Nem sabia que era possível um número tão baixo em pesquisa de clima, né? E aí depois a gente foi subindo. Então, mas é o entendimento das pessoas de que não vai voltar a ser o ESPRO de antes da pandemia. Que, para a gente continuar existindo como instituição, a gente tem que se transformar muito, né? Tem que incorporar tecnologia, tem que colocar a causa mais em evidência. E eu imagino para empresas com fins lucrativos, com uma amplitude... A gente está no Brasil inteiro, mas a gente tem quase 800 funcionários. A gente para caramba, mas não é tanta gente. Tem empresa que tem 10, 20, 30 mil funcionários. Como é que você cuida de cultura assim? Né? Então, eu fico pensando nisso. O quão é complexo você cuidar na entrada da pessoa que vai ajudar a fazer a cultura se perpetuar, né? Bom, vou levar lá para o Paulo. E depois eu vou ter só mais uma para vocês, já estão levantando plaquinha para a gente. Mas vamos lá. Eu olho para o outro lado, eu finjo que não é comigo. Não vou estragar seu time, não, Ed, está tudo bem. A gente falou da diferença do jovem, da forma que ele atua e tal. Tem muitos jovens que eles começam uma carreira fora da empresa, ele faz um freela, ele empreende, ele participa de projetos pontuais, ali, e aí depois, lá na frente, ele vai participar de um processo seletivo, né? E aí ele não vai ter tanta coisa para mostrar do ponto de vista, estudei mais isso, tal, mas ele tem um portfólio de conquistas ali e tal. Como é que funciona isso também nesse momento do RH? Eu acho que muito depende da vocação e da trilha de carreira que aquele jovem deseja seguir. Eu sei que é um ambiente ainda muito inseguro para ele, muito na descoberta de como isso acontece. Eu recruto genuinamente para uma área muito técnica, que é tecnologia. E o que a gente muito vê são os parâmetros, às vezes, de profissionais que tiveram carreira brilhante como empreendedores, né? Às vezes nem aprenderam a programar, por exemplo, desde cedo, né? Um joguinho dentro de casa, ali, enfim, e que, por algum motivo, né, a própria parte do trabalho surgiu para ele como uma forma de sustentar a família ou de incentivar outros estudos. E aí esse jovem chega num momento que ele fala assim, putz, eu quero entrar numa multinacional. E aí que ele vai enfrentar as barreiras, porque ele vai falar assim, poxa, eu não tenho uma formação acadêmica. Esse é um dos primeiros parâmetros, às vezes, que uma multinacional coloca como, né, o entrave. Estou falando de posições, às vezes, de trainee ou, às vezes, de um analista. Então, é um dilema muito grande, e por isso que eu acho que as empresas, né, eu acho que o RH ele está vivendo um protagonismo muito importante nas organizações, mas essa conta não pode ficar só com o RH. Essa conta ela tem que ficar com a liderança da empresa, né? Então, se a gente não trabalha nesses bastidores para poder ter um olhar clínico de que aquele jovem ele pode mudar o curso da empresa na área que ele for trabalhar, né? Então, tudo isso eu acho que está muito relacionado perante as necessidades das corporações. E é o que a gente estava ouvindo na palestra do nosso colega da SPM recentemente. Será que vai ter graduação daqui a um tempo? Será que isso vai ser necessário? Ou o repertório é mais importante? É louco isso, né? A minha filha queria fazer faculdade, ela queria aquele curso naquela faculdade daquele jeito. E a pergunta do meu filho é, mas para que eu tenho que fazer isso? Né? E criados do mesmo jeito e tal, já, né? Então o Gui tem uma produtora de trap.
e minha filha é cientista social. Nossa Senhora! Embaixo do mesmo teto. Então, assim, eles também vêm com características super bacanas que você tem que aprender a orientá-los como usar isso a favor deles, né? Como navegar nesse ambiente de trabalho e tal. E eu vim da área acadêmica, então, assim, eu valorizo muito a educação, mas eu entendo que tem algumas formações que elas vão perder valor. Né? Eu ainda vou continuar sendo operado por um médico formado, né? Preferencialmente. Preferencialmente, né? Mas aqui eu não ouvi um tutorial, falando obrigado. Mas com certeza muitas profissões vão ser suplantadas pela aplicação em si, né? Luiz, eu queria falar do medo de errar, né? Na contratação, ali, pô, como é que a gente pode usar ferramentas, assessments, tecnologia e tal, para ser mais certeiro na contratação daquele profissional e entender o seguinte, ó, nisso aqui ele tem um match perfeito, aqui não tem, mas eu entendo que ele pode desenvolver isso aqui com mais facilidade. Como é que a gente pode usar isso a favor do RH na hora de fazer essa contratação, essa aposta, né? Correr o risco? Olha, isso varia tanto de empresa para empresa, de perfil de líder, porque os líderes, na verdade, são pessoas com seus vieses. Alguns vão ser mais pró-apostar na questão comportamental, outros já têm algumas premissas ali que ele precisa seguir um determinado roteiro. Eu vejo com ótimos olhos as empresas que justamente apostam, que não tem todas as respostas, não tem todas as certezas. É impossível ter, porque o ser humano é tão complexo, né? Tem tantos fatores ali envolvidos. Eu vejo com bons olhos as empresas que decidem apostar, inclusive em alguém que nunca fez aquele tipo de função, mas que se mostra a fim de fazer, que tem um histórico de ter tido sucesso em algumas outras frentes, enfim, tem várias formas de você mensurar que uma pessoa pode dar certo. E eu acho que a primeira coisa, quando eu vejo alguém que está ali meio na dúvida, hoje, com tudo que a gente tem de disponibilidade de conhecimento através das plataformas de inteligência artificial, aquele contexto que você precisa já ter diversos pontos ali que você já conheça, memorizado, cai por terra, porque se você souber fazer as perguntas corretas, você vai ter acesso a tudo. E aí o que diferencia uma pessoa da outra é o comportamento. E o quanto essa pessoa tem o brilho nos olhos, a paixão por querer trabalhar naquele local, e muito também de quanto existe de conexão entre o novo gestor e esse futuro colaborador. Então, eu enxergo que, muitas vezes, vem ali currículos perfeitos e o gestor fica um pouco na dúvida com uma outra pessoa que não tem aquele currículo perfeito, mas que teve uma liga melhor, uma conexão melhor. E eu sempre estimulo a apostar nessa pessoa, que ele se identificou. A contratação é como se fosse um casamento ali. Você não tem muito tempo de namoro. Você pode até ter várias etapas. E em posições mais seniores vai ter um monte. Tem processos que levam meses. A pessoa viaja, vai para a matriz, volta, fala com um monte de gente. E, mesmo assim, não tem como ter 100% de certeza. Vai ser sempre uma aposta. E os líderes são preparados para conseguir tomar a decisão mesmo sem ter todas as certezas. Um bom líder precisa se posicionar e decidir, com base nos fatores que ele tiver disponível ali na mão. Então, eu enxergo com bons olhos essa questão de apostar no comportamento, mesmo sabendo que existe um risco, um medo de errar. E não é nada também que precise ter ali uma bola de cristal. Se você tem uma conexão, a pessoa gosta da empresa, tem um porquê ela quer trabalhar ali, ela tem algum histórico que demonstre que ela tem a capacidade de fazer aquela função, por que não arriscar? Então, eu vejo com bons olhos, mas, de novo, depende tanto do ser humano que está ali do outro lado. Eu, como recrutadora, tento influenciar nesse aspecto. Aposte nas habilidades comportamentais mais do que nas habilidades técnicas, porque, de novo, muitas vezes as pessoas não partem do mesmo lugar. As pessoas não tiveram as mesmas oportunidades. Então, você vai ter alguém ali com brilho no olhar, com vontade de fazer, pode ser um excelente funcionário no futuro, e não necessariamente porque o outro cumpria todos os requisitos, ele é melhor. Não é. Então, eu aposto muito nessa jornada, nesse caminho. Confiar na sua intuição é um negócio que precisa de coragem,
mas que na grande maioria das vezes dá certo, né? Exato. Já acabou o nosso tempo. Então, eu vou agradecer a você, Isis, a você, Paulo, por compartilharem com a gente o conhecimento de vocês, mas principalmente fazer provocação, né? Provocação é o nosso combustível. Então, obrigado pela presença, obrigado por participar.